Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa da transfiguração de nosso Senhor. É um mistério uma realidade acontecida em Jesus, mas uma realidade também que tem implicações na nossa vida. Isto é, Jesus revela na sua transfiguração aquilo que nós seremos. Jesus manifesta em si o que Ele é, manifestando-nos o que seremos. Pois bem, o que isso significa para nós? Existe hoje também a possibilidade de primeira leitura, uma carta, um trecho retirado da carta de São Pedro. Como primeira leitura, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e seguintes. Mas se nós pegarmos no versículo 4 desta primeira carta de São Pedro, nesta segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, nós veremos São Pedro dizendo que nós temos um destino, nós temos uma vocação. Deus nos chama a ser participantes da natureza divina. O que significa isso? Isto é, isso aqui é uma outra maneira de falar que nós temos uma vocação à ressurreição. Nós somos chamados ao céu. Nós somos vocacionados a participar da natureza divina. Nós somos vocacionados a viver a divinização. É um termo que não é muito utilizado no Ocidente, é muito mais no Oriente, mas é uma realidade católica. O Senhor nos vocacionou à divinização. Nós seremos divinizados. Como assim, Padre? Nós seremos divinizados? Sim, nós seremos Deus em Deus. Nós participaremos da natureza divina. E este mistério, ele já começa de uma maneira discreta a acontecer em cada comunhão, quando nós recebemos Jesus, para que sejamos, outro termo utilizado muito no Oriente, cristificados. Ressurreição, participação na natureza divina, divinização, cristificação, iluminação, isto é, nós seremos transformados, como diz São Paulo em uma de suas cartas. E o que isso na prática significa? Meus santos, imagine você, uma criança, vamos aqui pegar um exemplo ainda mais radical. Imagine uma pessoa que adota um cachorrinho, um gatinho. E aquela pessoa resolve tratar aquele cachorrinho e aquele gatinho quase como se fosse um filho, dando tudo a ele, todo o carinho possível. Digamos que as leis daquele país permitissem até que eu fizesse aquele cachorrinho meu herdeiro. Ele iria herdar todos os meus bens. Aquele cachorrinho, aquele gatinho, aquele papagaio, seja lá o animal que você queira aqui fazer como comparação. Pois bem, mas aquele cachorrinho, aquele gatinho ou aquele papagaio continuaria sendo um cachorrinho, um gatinho e um papagaio, por mais que você o tratasse como filho e por mais que você o fizesse herdeiro seu. Dizer que nós iremos para o céu, dizer que nós seremos ressuscitados, nós não estamos dizendo simplesmente de que aqui o Padre Overlan será levado para o céu e vai viver com Deus, mas ele continua Overlan. Ele continua o Padre Overlan, da mesma maneira que o cachorrinho lá na minha casa, por mais que o trate bem, ele continua cachorrinho. Não é isso. A ressurreição, ir para o céu, a cristificação, a divinização, a participação da natureza divina, significa que, vamos aqui voltar ao exemplo lá daquele gatinho, o gatinho
se transformaria num ser humano. Ele começaria a pensar como um ser humano, a falar como um ser humano, a amar como um ser humano, a agir como um ser humano. Ser divinizado significa que nós iremos pensar como Deus, amar como Deus, agir como Deus. Ora, quando nós vemos, por exemplo, um santo amando de uma maneira grandiosíssima, amando de uma maneira heróica, nós dizemos: misericórdia, Senhor, como é que ele pôde amar assim? Não, ele não pode amar assim, mas ele está tão transformado, já aqui neste mundo, em Deus, de modo que ele começa a ter atitudes divinas aqui na terra. É como Santa Teresinha, ela dizia, né, que ela queria estar tão unida a Deus, tão unida a Deus, tão unida a Deus, que a vontade de Deus fosse a sua e a sua fosse a de Deus. Que eu tenha a pretensão de que a vontade de Deus seja minha, é compreensível. Senhor, eu quero estar tão unido a Ti, de modo que a Tua vontade seja minha, que eu quero o que o Senhor quer. Mas ela vai mais profundamente ainda a esta realidade. Eu quero estar tão unida a Ti, que o que eu quero, o Senhor queira, porque eu não irei querer nada de inadequado. Essa união, essa divinização que será perfeita no céu, mas que já se manifesta aqui na terra. Pois bem, é este o mistério da transfiguração. Jesus manifesta então a Pedro, Tiago e João aquilo que eles serão. Eles serão como Ele, eles serão participantes da sua natureza divina. E por que é, meus santos, que Jesus faz isso? Jesus apresenta, digamos, a vocação dos apóstolos, apresenta o que eles serão, para que eles não desanimem diante das dificuldades. O contexto aqui, meus santos, nós estamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Se vocês voltarem a alguns versículos, vocês pegarem em casa a Sagrada Escritura e pegarem lá Lucas, capítulo 9, versículo 21, vocês vão ver porque é que Jesus mostra a sua beleza e a beleza a que somos chamados. Por que é que Jesus faz isso com os apóstolos? Porque eles começaram a desanimar diante da cruz. Jesus começou a dizer: olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser maltratado e será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pá, já foi um baque. Eles já começaram a desanimar porque eles não esperavam. Eles esperavam que Jesus tivesse um reino glorioso aqui na terra e não que ele sofresse. Mas vem o segundo baque, a partir do versículo 23. Em seguida, imediatamente depois de Jesus dizer isso, que aconteceria com ele, Jesus agora fala o que acontecerá com os discípulos. Em seguida dirigiu-se a eles: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Então, diante também desta segunda consequência do seguimento de Jesus, os discípulos então, eles têm a tentação do desânimo, como todos nós. Infelizmente, nós nos escandalizamos com a cruz de nosso Senhor. É por isso que nós precisamos a cada dia rezar e pedir a Deus que nos dê fé. Ontem mesmo, conversava com uma pessoa que com toda sinceridade dizia: padre, eu acho que eu não tenho fé. Eu acho que eu não tenho fé no céu, na vida eterna. O que é que eu faço? Eu dizia: minha santa, reze e diga: meu Deus, eu acho que eu não tenho fé no céu. Eu acho que eu não tenho fé na vida eterna. Me dá fé, Senhor.
Ou se eu tenho fé, minha fé é tão pequena, aumenta a minha fé, para que eu não desanime diante dos teus mandamentos, para que eu não desanime diante da cruz, para que eu não desanime diante das dificuldades, mas que eu olhe para a beleza a que eu sou chamado e que me espera e me reanime a cada dia. Ora, meus santos, se a fé na ressurreição, se a fé na transfiguração nossa, se ela for viva, se ela for firme, nós não a trocaremos por nada. Como é que eu vou trocar o ouro pela bijuteria? Como é que eu vou trocar a riqueza infinita, a felicidade sem fim, por compensações momentâneas? Como é que eu não vou me sacrificar e me esforçar por alcançar o céu, se eu creio que vale a pena? Porque nós somos capazes de sacrifício. Ora, nós nos sacrificamos pelos nossos empregos, porque nós queremos receber o salário no final do mês. Nós nos sacrificamos quando nós gostamos de alguém, nós nos sacrificamos por aquela pessoa. Nós somos capazes de sacrifício. Nós nos sacrificamos quando achamos, sei lá, que algum alimento nos faz mal e nós nos sacrificamos e renunciamos àquele alimento. Nós somos capazes de sacrifício. Mas padre, por que é que eu não me sacrifico então para alcançar o céu, para viver os mandamentos, para renunciar o pecado? É porque lhe falta fé suficiente. Então você precisa o que? A cada dia dizer: Senhor, me dá fé. Me dá, Senhor, a graça de ouvir as tuas palavras, mas de ouvi-las de verdade. Quando o Pai, diante de Jesus transfigurado, o Pai diz a Pedro, Tiago e João: eis o meu filho muito amado, ouvi-o que ele fala a respeito da cruz dele e da cruz vossa. Ouvi-o, levai em consideração as suas palavras. É o que o Pai está falando a Pedro, Tiago e João, que eles ouçam Jesus. É que o Pai está falando a cada um de nós, para que nós ouçamos também Jesus. Senhor, eu quero ouvir as tuas palavras. Eu quero, Senhor, guardar as tuas palavras no meu coração. Eu quero testemunhar as tuas palavras na minha vida, porque eu quero, Senhor, ser divinizado. Porque eu quero, Senhor, ressuscitar para a vida eterna. Porque eu quero, Senhor, participar da tua natureza divina. Porque eu quero, Senhor, estar na glória infinita e na felicidade sem fim. São Pedro, que foi testemunha da transfiguração, em uma das leituras possíveis à missa de hoje, ele diz assim, ele se refere ao evento acontecido: esta é a voz que nós ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está se referindo à transfiguração. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia. Ele está falando, quando nós ouvimos aquela palavra, quando nós testemunhamos aquele evento, se tornou ainda mais firme a profecia, que fazeis bem de ter diante dos olhos esta verdade, ter sempre diante de nós, para que ela nos guie e seja a pedra de toque, e seja o padrão para as nossas escolhas, para as nossas renúncias, para os nossos caminhos, para aquilo que nós abraçamos e aquilo que nós renunciamos. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem de ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro. Isto é, assim como a lâmpada que brilha num lugar escuro, ela me torna capaz de desviar dos obstáculos, de pegar o que deve ser pego, de fazer as escolhas adequadas. Por quê? Porque está claro e eu posso fazer as coisas corretamente. Da mesma maneira, quando a palavra de Deus, ela ilumina o meu coração, ela me capacita a fazer as escolhas corretas e a caminhar de uma maneira adequada. Essa profecia que se levanta como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. São Leão Magno,
refletindo sobre este mistério da transfiguração, ele faz uma prece. É interessante que apenas São Lucas fala que Jesus ficou transfigurado enquanto ele rezava. É um detalhe que os outros não perceberam, talvez porque acharam que era óbvio, mas que é um detalhe para nós. A nossa transfiguração também, a nossa iluminação interior, essa profecia se tornará viva em nós na oração. Então São Leão Magno rezando, imagine um Papa rezando, pedindo para ele e pedindo para nós. Ele diz: Senhor, aumentai a minha fé, segundo o ensinamento do vosso Evangelho. Imagine um Papa, um bispo, um santo pedindo isso. E nós, meus santos, precisamos isso pedir todos os dias. Aumentai, Senhor, a minha fé nos ensinamentos do vosso Evangelho e fazei que eu não me envergonhe da vossa cruz. E fazei que eu não tenha medo da vossa cruz. E fazei que eu não rejeite a vossa cruz. E cada um sabe como é que a cruz de Cristo na sua vida se manifesta. Onde é que ela pesa? Então pede o velho bispo de Roma: Senhor, que eu não tenha medo, que eu não rejeite, que eu não me envergonhe da tua cruz. Que eu não tenha medo de sofrer e nem desconfie da retribuição prometida. Que eu não tenha medo de sofrer e nem desconfie que o sofrimento por Cristo vale a pena. E não desconfie da recompensa prometida. Que eu não me esqueça que vale a pena. Imagine você que tem que passar, por exemplo, um dia em claro, uma noite inteira em claro. Mas se você vai passar uma noite inteira em claro, porque você fez um propósito para testar os seus limites. Oh, coisa boba, coisa besta. Agora imagine, você vai passar a noite inteira em claro e você, vamos pensar em coisas humanas, você vai receber o dom da saúde perfeita. Você vai receber uma inteligência fina para todas as coisas. Você vai receber a capacidade de amar de verdade. E você vai alcançar a realização dos seus sonhos. E sei lá, e põe aqui outras coisas boas que você queira. Nossa, gente, passar uma noite em claro é bom, mas eu tenho certeza que você passaria a noite em claro quase que pulando, para não dormir, batendo no rosto, porque, gente, o que eu vou receber amanhã de manhã, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, vale a pena. Misericórdia. Dentre as graças era alcançar aquilo que eu tenho desejado, né? A minha mãe, o meu pai está bem doente, uma doença bem grave, e amanhã ele estará curado, ela estará curada. Nossa, gente, eu acho que eu nem durmo se eu quisesse, de tão agitado que eu estou. E você ainda dá uns pulinhos, porque falar que não tem perigo você dormir mesmo. Por quê? Porque você está certo de que vale a pena ficar acordado. E parece que nem um sono vem, porque a esperança, a recompensa prometida é tão grande que eu não tenho nem tentação de dormir. Entende, meus santos? Mas quando a recompensa já não arde no meu coração, ir para o céu, vida eterna, será mesmo que existe? Será que quando eu não morrer não vai tudo acabar? Vale a pena mesmo me sacrificar tanto? Será que não é balela? É claro, meu santo, se a sua fé é pichotinha, é pequenininha, é minguadinha, é mirradinha, é claro que na primeira dificuldade, em primeira tentação, você vai querer abandonar. Mas se a sua fé é grande, você, mesmo quando vier a tentação de cochilar, você vai ficar de pé, bater no rosto, jogar água fria na cara, porque eu não vou dormir, porque a recompensa que me espera é maravilhosa. É isso que o Papa São Leão Magno está pedindo a Deus: aumentai, Senhor, a minha fé no ensinamento do vosso Evangelho, fazei que eu não tenha medo da vossa cruz, que eu não me envergonhe da vossa cruz, que eu não tenha medo de sofrer
e nem desconfie da recompensa prometida. Que nós hoje, meus santos, neste dia da transfiguração do Senhor, nós peçamos a Deus que nos conceda a graça de, com um coração transfigurado, de caminharmos cada dia para uma maior transfiguração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.